Então, a meu ver, Dário, a solução da reforma era muito razoável. O que a reforma trabalhista fez? Ela incluiu num artigo específico da CLT, o artigo 62, é o artigo que estabelece as exceções ao controle de jornada. Nós colocamos lá um terceiro inciso, que era justamente os trabalhadores em teletrabalho. E partimos do pressuposto: quem está em teletrabalho está longe dos olhos do empregador, ainda que esteja integralmente conectado, e não tem como o empregador verificar o tempo despendido em trabalho daquela pessoa. A única coisa que o empregador consegue verificar é justamente a entrega, o produto, a produção, a produtividade do trabalhador. Partindo-se dessa premissa, o legislador decidiu excluir do controle de jornada os trabalhadores em teletrabalho. Me parecia uma solução razoável, com pé na realidade, entretanto, não foi o que acabou prevalecendo, pelo menos não integralmente. Ainda hoje prevalece, o artigo está vigente, mas, como eu disse, essa medida provisória veio alterar isso. O que a gente viu, você falou aí do começo da pandemia, quando a coisa realmente se universalizou, esse trabalho remoto e tudo mais, a gente via, como sempre no Brasil, as pessoas temerosas de seguir a lei, porque com medo de depois aquele determinado artigo ser anulado, invalidado, ou não ser aplicado eventualmente por um juiz do trabalho ou até por um fiscal do trabalho. Então, as empresas tinham uma certa resistência em aplicar com integridade a legislação relativa ao teletrabalho. Por exemplo, questões de custeio de estrutura. O legislador delegou expressamente e claramente: as partes vão definir isso conforme quiserem no contrato de trabalho. Por quê? Porque um trabalho de um contador é muito diferente de um advogado. Um trabalho do advogado é muito diferente de um determinado setor industrial que teve que se ativar de casa. Então, aquela pessoa e aquele empregador que conhece a realidade do trabalho. Então, eles estabelecem o que é que eu vou ter que custear para essa pessoa. Essa pessoa já tem normalmente internet em casa. Esse trabalhador é muito humilde, não tem a menor chance de ter internet. Então, quem tem que custear isso para ele? Né? Então, era muito comum, era muito esperado que isso fosse customizado mesmo, de acordo com cada realidade socioeconômica e com cada atividade. Né? E foi isso que o legislador pensou. No entanto, isso não, entre aspas, pegou. Né? O empregador ficava receoso de estabelecer apenas em cláusula contratual que determinada estrutura ia ser custeada ou não por ele, e acabava custeando tudo, ou então delegava ao sindicato para uma negociação: não, vamos buscar uma cláusula coletiva para respaldar isso daqui, porque senão nós vamos eventualmente ser condenados a pagar isso novamente. Isso que a gente viu. Tem uma resistência, um certo descrédito, digamos assim, com relação à legislação trabalhista no Brasil também, que é um outro problema que precisa ser resolvido, né? Decorrente, obviamente, da insegurança jurídica também. O pessoal fica com medo de cumprir a lei, né? Eu lembro quando surgiu aquela lei do... O juiz não cumpre, né? Então, não pode nem se cumprir. Eu lembro uma das primeiras leis, assim, que eu tomei conhecimento, que flexibilizava um pouco, era a lei do salão de beleza, salão parceiro. E muitos ficaram com medo de aderir àquele sistema. Um sistema muito racional, né, para o tipo de trabalho, né? E muita gente ficava com medo de fazer aquilo. Como é que está isso hoje? Isso pegou, deu certo? O que aconteceu, inclusive, eu vi decisões de primeira instância, várias decisões de primeira instância, invalidando mesmo alguns contratos de parceria, tá? Então, o medo, na verdade, se justifica um pouco mesmo pelo estado de coisa, mas o fato é que essa lei em especial acabou sendo chancelada pelo STF, constitucionalidade foi declarada, o que às vezes nem assim é suficiente para fazer com que a população confie naquele instrumento, né? Vou te dar um exemplo da reforma também, já que nós falamos tanto em reforma. Nós criamos na reforma um mecanismo de distrato contratual. A CLT não previa distrato contratual. O contrato de trabalho era o único contrato do Brasil que não podia ter um distrato normal. Sempre acaba em briga. Ou o trabalhador se demite ou ele é demitido. Não existia a hipótese de término do contrato consensualmente. Isso não existia. Nós criamos isso. Isso era uma demanda muito forte da sociedade, não só porque era necessário criar a figura, mas principalmente porque a gente via que era muito comum, quem é empresário sabe. O empregado chega perto e manda embora. Vamos formalizar diferente? Ele quer sair, mas ele queria que... Por quê? Porque para ele é relevante, ele tinha acesso ao fundo de garantia, ele tinha acesso à multa do FGTS, que é 40%, ao aviso prévio, etc. Então, o desejo do empregado era muitas vezes ser mandado embora quando ele próprio queria sair. Então, nós criamos o distrato. É uma figura contratual que está prevista aí, vai fazer agora 5 anos, pouquíssimo usada. Por quê? O
empregador fica com medo, né? Eu vou fazer um distrato aqui, vão falar que eu coagi, vão falar que não é isso, vão fazer pagar a rescisão cheia do mesmo jeito, e etc. E aí caiu em desuso mesmo, a gente não vê por aí o distrato contratual sendo usado ainda.